Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de esquenta para a fórmula. Lembrando que nos dias 12, 13 e 14 de agosto nós temos um compromisso. Teremos a maior semana gratuita para acadêmicos deste Brasil. Nos dias 12, 13 e 14 eu vou te ensinar a montar a fórmula, o quanto que você vai usar de estratégia de pesquisa, de inteligência artificial e de técnicas de escrita para montar o texto da sua dissertação, da sua tese, do seu TCC, daquele artigo que está encalhado, que você quer desovar. A gente vai trabalhar todos esses pontos. Durante a imersão, a fórmula, você vai perder o medo do plágio, você vai perder o medo de usar a inteligência artificial e todo mundo achar que você é malandro, sabe aquela coisa assim, meu Deus, abrir o chat GPT e aí já parece que, meu Deus, que eu estou fazendo alguma coisa errada. Não, a gente vai aprender a usar cada ferramenta de inteligência artificial na fase certa da pesquisa. Existe uma dose certa que você precisa, um pouquinho de técnica, um pouquinho de estratégia, a ferramenta de inteligência artificial correta e o bom uso dela, e a gente consegue fazer um texto acadêmico muito mais rápido, muito melhor e sem comprometer a qualidade. E sendo você o autor, para a gente perder esse medo de, meu Deus, vão dizer que eu não fiz o meu trabalho. Não, você fez sim, você fez muito bem feito. Eu vou te ensinar essa fórmula. Mas para a gente chegar lá, para fazer um aperitivo, um esquenta, nós temos essas aulinhas aqui e vamos começar a trabalhar agora na pergunta de pesquisa, que é um dos pontos principais que a gente precisa pensar quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa. Vamos dar uma olhadinha no que é esse negócio e vamos aprender a fazer uma boa pergunta de pesquisa. Isso vai mudar a tua vida. Então, vamos começar nesta fórmula. Vamos aprender agora a fazer a tal da pergunta de pesquisa, que é o tema da nossa segunda aula de esquenta. E é claro, fica comigo no final, porque eu vou te ensinar a fazer a pergunta de pesquisa e eu vou te mostrar, tá? Como que eu vou corrigir a sua pergunta de pesquisa, tá? Fica comigo. Vamos lá, gente. Pergunta de pesquisa. Como que a gente faz uma boa pergunta de pesquisa? A primeira coisa, a sua pergunta de pesquisa precisa estar totalmente condicionada ao tema. Ai, Fernanda, isso é óbvio. Óbvio, meu Deus. Mas como que eu vou fazer uma pergunta de pesquisa que não tem conexão com o meu tema? Olha, é raro, mas acontece quase sempre, tá? A pergunta de pesquisa, galera, ela precisa derivar. Então, a gente apresenta o nosso tema e é como se a gente tivesse um funil, tá? A introdução do nosso trabalho, a problematização do nosso trabalho, a gente precisa pensar como um funil. Aqui na boca do funil, eu coloco o meu tema, eu vou apresentar o meu tema, aquele geralzão e tal, aquele que todo mundo faz. E aí eu vou descendo, 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 descendo. E aqui, derivada, aqui no finalzinho, eu preciso ter a minha pergunta de pesquisa. Só que o pessoal, às vezes, eu acho que o povo quer mostrar que sabe muita coisa, que eu vou fazer muita coisa. Não, isso aqui tá muito simples. Esse é o problema, quando a pessoa olha e ela pensa, isso aqui tá muito simples, eu preciso colocar alguma coisa, eu preciso dar uma intelectualizada, sabe? Um raio intelectualizador, sabe? E aí, o que esse raio intelectualizador faz? Faz a pessoa botar um monte de palavra difícil, um monte de expressão, um monte de coisa que ela nem sabe o que significa, tá? Então, por isso que eu digo, pergunta de pesquisa precisa ser condicionada ao tema, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. O meu tema, experiência extraordinária. Aí a pessoa apresentou experiência extraordinária, é isso, é aquilo, tá. Aí, de repente, ela me solta como pergunta de pesquisa. Como são formadas as experiências de vendas nos ambientes digitais? Meu Deus, socorro, né? Aí fica aquela coisa. De onde que surgiu isso aqui? Sabe, aquele meme da Nazaré, sabe? Tipo, gente, precisa ser condicionado ao tema, tá? Vocês precisam dar uma olhadinha nisso. Eu sei o que acontece. O aluno ele quer mostrar que ele sabe. Não, vou botar mais coisa para ficar mais bonito, para parecer que eu estudei mais. Não, não faça isso, tá? A simplicidade ela é o auge da sofisticação. E isso também vale para a pesquisa científica, para o seu texto acadêmico. Então, olha, gente. O que poderia ser uma pergunta de pesquisa condicionada ao tema? Como que as mídias digitais afetam as experiências extraordinárias? Simples, linda. E veja que é uma pergunta que está condicionada ao tema e que eu consigo responder. É uma pergunta que eu. Nossa, sempre quando a gente pensa na pergunta de pesquisa, eu quero que vocês comecem a fazer o seguinte exercício, tá? Eu consigo responder essa pergunta? É possível responder isso daqui? Isso sempre tem que estar na mente de vocês, tá, galera? Por quê?
O segundo critério para a gente fazer uma boa pergunta de pesquisa é justamente esse. A sua pergunta de pesquisa, ela precisa ser uma pergunta que pode ser respondida. Nossa, Fernanda, mas é óbvio. É raro, mas acontece quase todos os dias, tá? A vida de revisor não é fácil e eu já vou te ajudar aqui para você não passar por isso, tá? Galera, o que a galera pensa? Ai, não. Vou botar uma pergunta de pesquisa, mas eu tenho que botar uma coisa poderosa. Eu tenho que botar uma coisa que chame a atenção. Aí o que a galera faz? Nossa, como podemos curar o câncer? Gente, você consegue responder isso? É óbvio que não. A sua pergunta de pesquisa, ela é uma pergunta. E ela está ali para que ela seja respondida depois. Então você sempre precisa pensar: essa pergunta aqui eu consigo responder ou eu estou viajando? Ou eu estou propondo uma coisa para parecer bonito, mas que depois, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Saca só. Tem uma experiência extraordinária. Aí o que a pessoa pergunta? Ela escreve, faz a introdução, aí ela coloca lá no final. Como são formadas as experiências extraordinárias ao redor do mundo? Gente, ao redor do mundo é muita coisa. Ao redor do mundo é muito longe. Você tem que ir a muitos lugares para você ir ao redor do mundo. É bonito isso? É pomposo? Parece uma coisa super poderosa. Mas você consegue responder? É óbvio que não, né, gente? Se você tem mestrado, você tem 2 anos. Se você está fazendo doutorado, você tem 4. Sabe? Não foca no redor do mundo. Sabe por quê? Primeiro que você não vai conseguir responder. E depois porque não precisa. Tá? Vocês não precisam solucionar o problema da vida, tá? Vocês precisam botar uma pergunta que vocês sejam capazes de responder com a pesquisa de vocês, tá? Então, o que eu poderia transformar? Eu quero essa coisa de ao redor do mundo, outros países e tal. Eu quero dessa coisa mais sutiã. Então, vamos trazer essa ideia para algo que seja possível. Então, eu poderia botar uma pergunta, por exemplo, como que a cultura afeta a experiência extraordinária? Olha, então eu vou escolher uma determinada experiência extraordinária, eu vou escolher um ambiente cultural e eu vou fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, eu estou no Brasil, então eu vou ver como que a cultura brasileira, os aspectos e tal afetam a experiência extraordinária. Lindo. Consigo responder isso aqui? Consigo. Lindo. Próximo critério. Precisa ser bem específica, tá, galera? Por quê? O povo faz uma coisa assim gigantesca. Ai, o que é experiência extraordinária? Gente, mas isso já respondeu lá na apresentação do seu tema, um monte de gente já respondeu o que é. Então precisa ser algo bem específico. Então, olha o exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Então, eu posso colocar como pergunta de pesquisa: como as experiências extraordinárias acontecem? Gente, vocês conseguem ver que é absolutamente genérico isso aqui? Vocês conseguem ver que está gigante isso aqui? Como que elas acontecem? Aí, quando a gente tem uma pergunta de pesquisa dessa, o aluno fica assim: ai, tá, por onde que eu começo? O que eu faço com isso? Por onde que elas, como que elas acontecem? Vocês percebem que é muito grande? É muito grande, eu não sei nem como. Eu não dou um comando para mim mesma. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Agora, olha a diferença quando eu faço algo bem específico. Não tenham medo de ser específicos, tá, galera? Olha a diferença. Como as questões sociais e culturais impactam na percepção corporal durante a vivência de experiências extraordinárias. Cara, que específico! Cara, eu consigo entender. Então, eu preciso aqui, quando eu vejo essa pergunta, eu sei que eu preciso ver, analisar quais são as questões sociais, quais são as questões culturais que estão nesse ambiente onde a experiência acontece e como que isso afeta a percepção corporal das pessoas que estão fazendo experiências extraordinárias. Nossa, tá específico. É isso que a gente quer, tá? Outro ponto muito importante é que as coisas elas vão se juntando, tá? Precisa ter uma única resposta. Veja, por exemplo, como são formadas as experiências extraordinárias ao redor do mundo? Cara, eu posso te responder que lá na China ela acontece de um jeito, no Brasil acontece de outro. Dentro do Brasil, meu Deus, só dentro do Brasil, né? No Nordeste, no Sul, no Sudeste, eu já tenho assim várias possibilidades. Então, cara, ao redor do mundo eu posso ter muitas respostas. A gente precisa pensar numa pergunta de pesquisa que eu tenha uma única resposta, por isso que ela precisa ser específica. Vocês vão vendo como a coisa vai juntando? Vocês vão vendo como a gente vai refinando o negócio, tá? Agora, olha uma repaginada nisso, tá? Como que as restrições financeiras afetam a aquisição de experiência extraordinária em países em desenvolvimento? Cara, eu saí do mundo,
Eu vim para algo específico. Então, eu tenho, né, o contexto, países em desenvolvimento. Eu tenho pessoas fazendo experiências extraordinárias em países em desenvolvimento. Eu quero saber como que as questões financeiras, as restrições financeiras afetam isso aqui. Vejam que, cara, eu só vou ter uma resposta. E assim a gente vai afunilando. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tá, galera? Façam assim, pegue uma folha de papel, ó, caderninho, tá? Caderninho, ó, canetinha. Isso aqui tem que estar sempre junto com vocês. Peguem isso aqui e escrevam umas 20 perguntas de pesquisa. É o famoso brainstorm, né? Façam umas 20 perguntas de pesquisa. Escrevam um monte de coisa, o papel aceita tudo. Aí depois vocês vão dizer assim, não, nada a ver. Ah, essa aqui tá muito grande, essa aqui não tá específica, essa aqui tá isso. E aí vocês vão estruturando, vocês vão mexendo nas coisas, tá? Vocês vão até ela ir atendendo a todos esses critérios. Vamos lá. Outro ponto muito importante. Evite começar com qual ou quais. Por quê? Porque isso me leva a uma resposta muito direta. Então, veja, se eu coloco como uma pergunta de pesquisa, por exemplo, quais os tipos de experiência extraordinária que existem? Ah, existe o tipo A, B, C e D. Existe o tipo 1, 2, 3 e 4. Pronto, acabou. A nossa pergunta de pesquisa, ela precisa dar pano para manga, sabe? Ela precisa gerar uma possibilidade de discussão, de a gente falar mais sobre aquilo. É isso que a gente tem que montar, tá? Agora, olha a diferença. Como os consumidores interpretam as experiências extraordinárias quando estas são vivenciadas pela segunda vez. Percebam assim que, nossa, isso me leva a uma pesquisa de fato. Não vou ter respostas óbvias. Respostas óbvias a gente faz para o Google, a gente faz perguntas óbvias para o Google, para ter respostas óbvias. Aqui na pesquisa a gente precisa ter uma pergunta que nos leve a essa abertura. Só que a gente vai ter a pergunta certa para que a gente consiga fazer esse trabalho, né? Outra dica, galera. Outra dica não, outra orientação, que isso aqui faz uma diferença enorme. Você vai evitar perguntas de pesquisa que possam me gerar respostas sim ou não. Exemplo, tá? As experiências extraordinárias são sempre positivas? Sim, não. Vejam que não leva a um debate, não te instiga, a tua busca por resposta não vai ficar legal. Então eu sempre estimulo os meus alunos, vamos evitar isso. Sempre quando eu estou com os meus alunos, principalmente lá dentro do Destravando, eu falo assim, cara, como que a gente pode transformar essa pergunta que me leva, né? Ou que começa com qual, quais, ou que me leva a uma resposta do tipo sim ou não. Vamos transformar isso aqui. Lá na sessão de análise do Destravando, a gente faz isso, a gente transforma. Como que eu posso fazer isso? Eu sempre tipo, dou umas dicas para meus alunos. Não, olha, como que eu faria? Como que a gente pode ficar e tal? Mas sempre assim, fez uma pergunta que, putz, ai, Fernanda, tá tudo errado, esse aqui me leva a uma resposta assim, não tem problema, um ótimo começo. Pensa que a gente vai editar, vamos mexer nisso aqui. Vamos mexer nisso. Como que a gente pode transformar isso daqui? E aí, galera, a primeira coisa que eu te digo, a gente precisa pensar em usar a palavra como. A minha grande orientação para os meus alunos, que eu falo para vocês, eu falo para todo mundo, se você tem uma pergunta de pesquisa que ela tá estranha, que ela começa com qual ou quais, que ela te leva a uma resposta sim ou não, tente editar para ela começar com como, tá? Veja como a gente faz aqui, ó. Como os consumidores interpretam, como, né, as restrições financeiras afetam, como as questões sociais e culturais impactam, como a cultura afeta. É esse tipo de movimento que a gente precisa fazer. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar a sua pergunta de pesquisa, tá? Como que eu monto uma boa pergunta de pesquisa? Primeiro, você vai iniciar sempre com a palavra como, tá? Independente do que você tiver. Eu quero que vocês pensem, é para quebrar a cabeça para escrever, pega aí, ó, papel e caneta e testa aí, escreve umas 20 vezes e vai editando. Mas o importante é que vocês comecem com a palavra como, tá? Depois, parece óbvio, né? Mas muita gente erra, né? Tem que indicar o seu tema. O seu tema teórico, aquele tema principal, precisa estar dentro da sua pergunta de pesquisa, tá? E depois, eu quero que a sua pergunta de pesquisa tenha no máximo 2 linhas. Uma linha, lindo, 1 linha e meia
Ok. 2 linhas, ok. Deu mais 2 linhas, quebrou, ficou um fiapinho, uma sílaba na terceira linha. Corta e edita porque tá muito grande. Lembra, a pergunta de pesquisa, ela vai direcionar a sua pesquisa. Se ela for muito complexa, ai meu Deus, 4, 5 linhas de pergunta de pesquisa, você vai se perder. Então ela precisa ser objetiva. A gente faz esse passo a passo, a gente faz esses critérios aqui, todas essas dicas que eu te passo, todos esses critérios, justamente para que você vá limpando aí, tá? E agora, galera, chegou a vez de vocês trabalharem, tá? Usando essas informações, essas orientações que eu te passei, você vai construir, tá, a sua pergunta de pesquisa e você vai mandar no formulário que está aqui embaixo, que durante as sessões de análise, durante a fórmula, eu vou escolher algumas perguntas de pesquisa e eu vou dar minha orientação e eu vou dar uma repaginada para a gente melhorar isso aí para você. Eu te espero nos dias 12 e 13 de agosto. Vai ser simplesmente sensacional. É a maior semana gratuita de escrita acadêmica que você já viu. Você nunca viu tanto conteúdo, tanta coisa boa de forma tão prática. Comigo é aula de verdade. Você viu agora. E isso aqui é só o esquenta. Pensa no que vai acontecer durante a fórmula. Eu te espero. Beijo. Agora vamos trabalhar que eu quero corrigir a sua pergunta de pesquisa.